Bom, gente, neste tópico nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de relações ecológicas existentes entre os seres vivos. E aí, o que é necessário você ter em mente sobre essas tais relações que existem entre os seres vivos? A primeira coisa que você precisa entender, e isso fica claro em ambos os esquemas que eu estou colocando para vocês aí, tanto o esquema da direita quanto o esquema da esquerda, que são na verdade a mesma coisa, é que algumas dessas relações ocorrem entre organismos da mesma espécie, são chamadas relações intraespecíficas, e outras relações acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, as chamadas relações interespecíficas. Eu sempre dou a dica aos alunos de que, quando você pensar em relações existentes entre o mesmo grupo de espécies, ou seja, todas elas dentro de um grande círculo, todos os indivíduos da mesma espécie, quando as relações acontecem entre eles, você tem uma relação dentro deste grupo de indivíduos da mesma espécie. Por isso a gente chama de intraespecíficas, intra, dentro deste grupo de indivíduos da mesma espécie. Quando a relação ela acontece entre o indivíduo de uma determinada espécie, ou seja, dentro de um desses grupos, dentro de um desses círculos, com indivíduos de outro círculo, de outra espécie, então um círculo com uma determinada espécie, um outro círculo com outra espécie, a relação entre esses indivíduos de espécies diferentes você chama de relação interespecífica, porque as espécies são diferentes, são de grupos diferentes, são de círculos diferentes. Interespecífica. Em alguns casos, gente, ambas as relações, ou melhor, ambos os indivíduos que estão relacionados, sejam da mesma espécie ou de espécies diferentes, possuem contexto de benefício, ou seja, ambos os participantes da relação são beneficiados. Em outros casos, um participante da relação ele é beneficiado e o outro sofre algum tipo de prejuízo. Tá? E, por fim, em uma outra situação, é possível que um dos associados não tenha nenhum benefício, mas também não sofra nenhum prejuízo. É como se a relação fosse nula para um deles. Então eu tenho positivo para ambos os relacionados, positivo para um e negativo para o outro relacionado, e positivo para um e nulo, né, o saldo nulo da relação para o outro. Quando tem prejuízo, gente, em qualquer uma dessas relações ecológicas, a gente diz que essa relação ela é do tipo desarmônica. Então, quando existe um prejuízo para algum dos participantes da relação ecológica, a gente diz que esta relação ela é do tipo desarmônica. Caso não exista prejuízo para nenhum dos associados, a relação é chamada de harmônica. Então, desarmônica quando existe prejuízo para pelo menos um dos associados, e harmônica quando não existe nenhum tipo de prejuízo para nenhum dos associados. Todos esses efeitos, tanto os desarmônicos quanto os harmônicos, são inerentes tanto às relações entre indivíduos da mesma espécie, a chamada intraespecífica, quanto às relações entre indivíduos de espécies diferentes, a chamada interespecífica. E esses efeitos eles costumam ser representados pelos sinais de positivo, quando houver benefício para o participante, ou negativo, quando houver prejuízo. Lembrando, como eu já falei anteriormente, é possível que um dos participantes tenha um saldo nulo, nem positivo nem negativo. Neste caso, a representação é feita pelo número ou símbolo zero, quando não houver benefício nem prejuízo para um determinado participante. No quadro à esquerda, na representação à esquerda, você tem um resumão sobre tudo isso que nós vamos falar nos próximos slides. E aí você tem dois grandes grupos de relações, em cima definido como relações em que não há prejuízo para nenhum participante, e abaixo, relações em que há prejuízo para pelo menos um dos participantes. Então, em cima eu tenho relações
harmônicas, tá? Relações em que não há prejuízo para nenhum participante, e embaixo as relações desarmônicas, quando ocorre prejuízo para pelo menos um dos participantes. Perceba que as relações harmônicas elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie ou intraespecífica, ou podem ser entre indivíduos de espécies diferentes, as chamadas interespecíficas. Isso vale tanto para as harmônicas quanto as desarmônicas, né? Um observador já deve ter visto que eu tenho em cima intraespecífica e interespecífica, e embaixo, no grupo das desarmônicas, também intra e inter. Vamos começar lá por cima, tá, gente? Onde está escrito assim, ó. Intraespecíficas, obviamente, as harmônicas. Primeiro grupo de relações. Eu tenho primeiro sociedade e segundo colônia. Dois exemplos de relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie, onde a relação ela é harmônica. O segundo grupo é o grupo das relações harmônicas interespecíficas, aquelas que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes. Eu começo pela mutação, tenho também a protocooperação e o comensalismo. Segundo grupo de relações, a parte de baixo, das relações desarmônicas, eu tenho como intraespecíficas o canibalismo e a competição, e como interespecíficas a competição, o predatismo e o parasitismo. É muito comum na natureza nós observarmos a reunião de organismos da mesma espécie. Então, indivíduos dotados de semelhanças e caracterizados como indivíduos da mesma espécie frequentemente estão reunidos, de forma que estes se agrupam geralmente para obter algumas vantagens. Para você ter uma ideia, isso acontece muito com aves, acontece muito com peixes. São várias as reuniões que formam o que vulgarmente nós chamamos de bandos, né? E aí esses agrupamentos, eles são inevitáveis e eles frequentemente podem se desfazer. No entanto, se porventura essa reunião, esse agrupamento de animais, né, da mesma espécie, acontecer caracterizado pela divisão de trabalho ou por cooperação entre os seus membros, nós estamos diante de uma relação ecológica entre indivíduos da mesma espécie, caracterizada pela divisão de trabalho benéfica para todos os associados, que nós chamamos de sociedade. Sociedade. Para você ter uma ideia, a sociedade é um tipo de relação ecológica encontrada em alguns grupos de insetos, né? Por isso, os mesmos acabam sendo caracterizados como insetos sociais. E aí você tem aqueles clássicos, né? Quando a gente fala de relação ecológica do tipo sociedade. Seriam eles as formigas, os cupins, várias espécies de abelhas, vespas, né? São todos exemplos de sociedades, grupos de insetos sociais, na verdade. E existem outros grupos de organismos um pouco mais complexos, como é o caso dos castores, os próprios gorilas e a espécie humana, né, gente? A espécie humana é um exemplo clássico de relação ecológica do tipo sociedade. A gente percebe muitas das características dentro do contexto da espécie humana. Mas vamos falar especificamente dos insetos. Nos insetos é tão intensa essa tal divisão de trabalho que você consegue identificar isso na própria estrutura corporal dos indivíduos que fazem parte dessa sociedade. O corpo desses indivíduos ele chega a estar modificado e adaptado de acordo com as funções que eles realizam. E aí o que acaba é que o resultado dessa extrema especialização que você percebe é a existência, na mesma espécie, obviamente, de grupos de indivíduos com características diferentes. É um fenômeno que frequentemente nós chamamos de polimorfismo morfológico, onde cada grupo diferente forma, cada grupo acaba formando o que nós chamamos de casta, né? Cada grupo desse diferente forma uma casta. Então eu tenho a casta dos zangões, eu tenho a casta das operárias e assim por diante. Dentro daquela sociedade, grupos bastante individualizados e, no caso dos insetos, isso diretamente relacionado à sua estrutura anatômica. E aí, como a gente está falando dos insetos,
vamos partir especificamente para a sociedade das abelhas. Tá? Na imagem fica bem fácil de você perceber esse arranjo tal que nós falamos. Tá? Então, do lado esquerdo aí, ó, eu tenho duas imagens, a imagem de cima e a imagem de baixo, onde eu tenho a representação desta sociedade, que é a sociedade das abelhas. Para você ter uma ideia, várias espécies de abelhas formam sociedades altamente organizadas. Né? É uma coisa quase que instintiva, onde cada indivíduo chega a colocar a própria sobrevivência da colmeia acima da sua sobrevivência. O mais importante para estes grupos é a manutenção da colmeia, até mais do que a própria sobrevivência dele. O trabalho ele acaba sendo feito quase que exclusivamente por abelhas que nós chamamos de operárias, e vocês provavelmente já devem ter escutado. Né? São fêmeas estéreis com ovários atrofiados, para você ter uma ideia. Então a reprodução pode esquecer. Essas operárias elas vivem apenas chegam a viver cerca de um mês, para você ter uma ideia. Tá? E são as únicas que possuem um aparelho bucal e patas especializadas para colheita do pólen. Obviamente, adaptações essenciais para esse grupo, já que as operárias têm essa função. Né? As operárias elas são encarregadas, para você ter uma ideia, de colher não só o pólen, mas também o néctar das flores. Então, elas coletam o néctar das flores, alimentam as larvas, né, e produzem cera. Cera, a própria cera que vai ser utilizada para construir e ampliar as estruturas da colmeia é de responsabilidade das operárias. Então, fazem coleta de pólen, estão relacionadas com a coleta do néctar das flores também, a alimentação das larvas que estão se desenvolvidas, frutos do processo de reprodução normal, né? E a ampliação ou construção de colmeias a partir da produção de cera. Tudo isso é responsabilidade da operária. A conservação e a limpeza da colmeia também são de responsabilidade da abelha operária. Então não é à toa que a mesma acaba por receber esse nome. Tá? Aí na imagem você tem uma abelha operária coletando néctar de uma flor, tá? Na parte de cima, e conjugada a essa imagem, na parte de baixo, você tem aí uma colmeia cheia de operárias com a rainha. Eu acredito que você consiga identificar a presença da rainha bem ao centro, a rainha de tamanho um pouco maior, né? Bem ao centro da imagem. Você tem a rainha. Vale ressaltar, gente, que na maioria das colmeias há apenas uma fêmea fértil. Lembrem-se, as operárias possuem os ovários atrofiados, mas existe uma única fêmea dentro de uma colmeia, geralmente, e essa fêmea ela é a rainha, né, cuja única função, para você ter uma ideia, é a de ser fecundada e de botar ovos. A rainha ela chega a viver em torno de 5 a 10 anos, dependendo da espécie. E chega a colocar, só para você ter uma ideia, cerca de 1.000 ovos por dia. Então, realmente, está diretamente relacionado com a proliferação de novos indivíduos dentro da colmeia. Com alguns dias de idade, só para você perceber, ela executa o voo nupcial e é fecundada por um ou mais zangões, né, os machos no caso. Milhões de espermatozoides ficam por alguns anos vivos, armazenados no sistema reprodutor da própria rainha. Quando fecundados, os óvulos eles resultam em ovos que vão dar origem às larvas, neste caso, femininas. Tá? Os óvulos não fecundados da rainha após aquele voo nupcial é que se desenvolvem em zangões. Por quê? Porque o zangão, na verdade, ele é fruto do desenvolvimento de um óvulo que não foi fecundado. Inclusive, por conta disso, o zangão ele tem metade do número de cromossomos da espécie daquela abelha. Ele é um organismo haploide. Então, é um organismo que se desenvolveu a partir de um processo que a gente chama de partenogênese, que é o desenvolvimento de um organismo a partir de um gameta sem a realização de fecundação. Então, você não tem
um encontro de gametas, né? Você tem o desenvolvimento de um organismo a partir de um gameta propriamente dito. Então, óvulos da abelha rainha fecundados dão origem a fêmeas, né? Abelhas fêmeas. Óvulos que não forem fecundados vão dar origem ao zangão, que é um organismo haploide. E aí o macho, no caso desse processo. Na imagem abaixo, você tem um zangão copulando com a rainha em um voo nupcial, né? Todas as larvas que saem dos ovos, gente, elas são alimentadas pelas operárias. Tá? Então, durante os 2 primeiros dias que essa larva sai, que ela eclode, na verdade, ela sai dos ovos, essas larvas vão ser alimentadas com geleia real, né, que é uma secreção produzida pelas operárias jovens. Ainda tem isso. As operárias jovens são responsáveis por produzir, ou secretar, na verdade, a geleia real que vai servir de alimento para as larvas que saírem dos ovos da abelha rainha. Estas larvas que se desenvolverão em operárias e em zangões. Elas passam a ser alimentadas com mel e pólen. Tá? Aquelas que se desenvolverão em rainhas costumam receber somente geleia real. Então, recebeu geleia real, esperada que se desenvolva em rainha. Recebeu somente mel e pólen, você tem operárias e zangões, um processo bem organizado mesmo. No caso de uma sociedade muito grande, tá, a rainha antiga e parte das operárias elas acabam abandonando a colmeia e vão originar, vão dar origem a uma nova sociedade. Isso quando da estrutura da colmeia atingindo grandes proporções. Esse ato ele é caracterizado ou denominado como enxameamento, de enxame mesmo. Então sai aquele grupo com uma rainha liderando para constituir uma nova colmeia. E aí a colmeia original ela permanece com larvas que vão criar uma nova rainha, tá? No processo de alimentação por geleia real e assim por diante. Para a sociedade das formigas, as coisas elas são um pouco parecidas. Para você ter uma ideia, na sociedade das formigas, vamos partir do exemplo das formigas saúvas, né? Então, na imagem que você tem aí do lado direito, eu tenho um grupo de formigas carregando umas folhas e estas folhas vão ser de fundamental importância para a manutenção do formigueiro. Dentro de um formigueiro, para o caso das saúvas, vamos pensar no gênero Atta, tá? Que é um gênero muito comum de saúva. Você vai ter fêmeas férteis, né? Que são as chamadas rainhas. No caso das formigas, elas também recebem o nome de içás, tá, gente? Com C cedilha, içás. Você pode encontrar também mais de uma rainha por formigueiro, isso é fato. Tá? Então, além das rainhas, eu tenho os machos férteis, que aí no caso são os reis, você pode caracterizar como reis, ou bitus, né? Para saúva você pode chamar de bitus. E eu tenho as operárias que são estéreis. Então eu tenho formiga rainha, as içás, eu tenho as formigas machos férteis, que são os reis, e eu tenho as operárias estéreis, o clássico, semelhante às operárias das abelhas. Essas operárias elas têm como principal função, nesta sociedade, né, coletar folhas para alimentar o fungo, que serve de alimento para as mesmas. Então, você percebe aquele vai e vem de formigas levando folhas para dentro do formigueiro, no caso das saúvas, ela não vai se alimentar daquela folha. Aquela folha vai servir de alimento para os fungos que estão se desenvolvendo dentro do formigueiro, já que estes fungos, sim, é que são a base da alimentação dessas formigas. E aí vem agora um fato que é muito comum aqui na nossa região, né? Na região norte, principalmente quando você foge dos grandes centros aqui da região norte, quando você está cercado de uma região, de boa parte, na verdade, das suas adjacências, formada por mata. Então, tem certas épocas do ano, geralmente após as primeiras chuvas, né, as rainhas e os machos, os reis, os bitus, ambos dotados de asa, eles saem para um voo nupcial. Né? Então nós temos
verdadeiras nuvens de formigas aladas em determinadas épocas do ano, mais especificamente nas primeiras chuvas do inverno. A fecundação ela ocorre nesse voo, então são algumas horas só, e logo após a fecundação os machos morrem. E aí você tem aquele mundaréu, né, de formiga morta dentro da tua casa, entrando pela janela, enfim. E as rainhas, elas imediatamente após a fecundação, elas vão fundar novos formigueiros. Então, certamente o que você vê de formiga morta ali é macho, porque as rainhas, elas, certamente fecundadas, já se encaminham para fundar novos formigueiros. E o último tipo de sociedade listado por nós aqui, nestas duas imagens do lado direito, diz respeito à sociedade dos cupins. E aí, entre os cupins, também conhecidos como termites, tá? Os operários, eles são formados por machos e fêmeas estéreis. Então, em se tratando de operários, eu tenho tanto macho quanto fêmeas, todos estéreis. Os chamados soldados, né, eles compõem um grupo de machos e fêmeas estéreis com pernas e mandíbulas muito fortes, dotados da capacidade realmente de elevada pressão e que são encarregados de defender a sociedade. Esses seriam os soldados, grupos de machos e fêmeas estéreis. Na imagem que você está vendo aí, eu tenho em cima, na parte de cima, em A, né, eu tenho um aspecto externo de um cumpizeiro. Existem cumpizeiros que podem chegar até 9 metros de altura, para você ter uma ideia. E em B eu tenho um cupim soldado, né? Um cupim soldado, a identificação de um cupim soldado. Em algumas épocas do ano, tá, gente, a gente pode ver machos e fêmeas alados conhecidos como chamados siriris ou aleluias, né? Ambas as definições elas existem, formando verdadeiras nuvens em torno de lâmpada. Então, geralmente é difícil nas primeiras chuvas também diferenciar o que é cupim de o que é formiga. No entanto, o ato sexual ele realiza-se no solo. Depois que ambos perdem as asas, e aí eles vêm ao solo, diferente do que acontece com os machos e fêmeas das formigas. O cupim, por exemplo, o macho, ele permanece com a rainha na câmara nupcial, né, que é geralmente uma cavidade feita na madeira pelo próprio casal, e a fecundação ela ocorre de forma periódica, tá? Então a fecundação ela acontece quase que permanentemente ali. A rainha ela pode botar milhares de ovos por dia e o abdômen da mesma, só para você ter uma ideia, ele chega a dilatar ou aumentar centenas de vezes. Então essas seriam as principais diferenças da sociedade dos cupins em comparação à sociedade das formigas. Entre os mamíferos, gente, existe uma variedade grande de sociedades com um grau elevado de união e de cooperação, com, obviamente, divisão evidente de trabalho. Só para você ter uma ideia, existem alguns grupos de animais que vocalizam, ou na verdade soltam um grito de alerta quando eles identificam a presença de um predador se aproximando. Tem um tipo específico de macaco chamado de macacos vervet, do gênero Chlorocebus. Tá? Então, são macacos do Velho Mundo, este em especial presente no Quênia, e o mesmo é dotado da capacidade de emitir três tipos diferentes de grito, só para você ter uma ideia. Um tipo de grito específico para leopardo, outro para serpente e o outro para águias. Olha só como são as coisas. De forma que cada grito produz uma reação diferente no bando. Quando os mesmos ouvem o grito para leopardo, eles sobem imediatamente nas árvores. Por outro lado, se o aviso é sobre águias, né, imediatamente eles olham para o céu e correm para se esconder. Quando se refere, obviamente, a serpentes, eles erguem-se sobre as patas traseiras e observam com cuidado as áreas ao redor, né, as áreas adjacentes. Na imagem, você consegue identificar do lado esquerdo a presença de suricatos, né, vigiando a entrada da toca, enquanto alguns outros realizam outras atividades como coleta, até reprodução, né? E do lado direito você tem aí o compartilhar de uma refeição,
por leões, né, onde também se observa uma divisão clássica de trabalho dentro de uma sociedade onde você tem geralmente as fêmeas responsáveis pela obtenção da presa, né, a caça, ela é boa parte das vezes realizada pelas fêmeas, não quer dizer que o leão também não caça, ele caça, mas na grande maioria das vezes é a fêmea que caça. Existe uma estrutura em alfa, onde você tem um líder do bando, né, e toda uma hierarquia, onde parte da alimentação inicial ela é destinada ao leão, a leoa ela se responsabiliza pelo cuidado parental dos filhotes e assim por diante. Então, mais um exemplo de sociedade em outros grupos de animais. O segundo tipo de relação ecológica harmônica entre indivíduos da mesma espécie, ou seja, intraespecífica, diz respeito à colônia. E aí, a colônia nada mais é do que um grupo de indivíduos da mesma espécie que se associam de forma anatômica, agrupados, apresentando ausência de diferenças morfológicas, como é o caso das colônias homotípicas, onde todos os indivíduos que formam a colônia são iguais, e sem divisão de trabalho, é o clássico das colônias homotípicas, todos os indivíduos que a formam são iguais e não existe divisão de trabalho, ou aquele tipo de colônia onde existem diferenças morfológicas entre os indivíduos que compõem a mesma, chamadas colônias heterotípicas, e com a divisão de trabalho. Então existem esses dois tipos de colônias: homotípicas, tudo igual sem divisão de trabalho, e heterotípica, com diferenças entre os indivíduos e com divisão de trabalho. No esquema aí fica evidente, tá? Dá para perceber facilmente, nas duas imagens, a imagem da esquerda e a imagem do centro, você tem corais. São os corais aí. Corais da espécie, do gênero, na verdade, Millepora, tá? Então, primeiro. E o segundo, os corais do gênero Dendrophylla. Então, em ambas as situações, você tem indivíduos formando colônias, tá? E neste caso, as mesmas, elas podem ser classificadas como colônias do tipo homotípicas. E a última imagem, a imagem de um clássico representante do gênero Physalia, tá? Chamada caravela portuguesa. É um quinidário, tá? É um selenterado, faz parte daquele grupo de organismos marinhos dotados da capacidade de, durante uma defesa ou um contato de qualquer outro organismo, ou até mesmo em processos de predação, quando estão caçando, lançar os seus tentáculos, os quais são dotados de substâncias urticantes, né? Então essas são as famosas águas-vivas, né? Que todos nós conhecemos. Para você ter uma ideia, todos os indivíduos neste grupo, tá, são indivíduos da mesma espécie, as estruturas que formam a caravela portuguesa é uma estrutura formada por indivíduos da mesma espécie. É uma colônia, tá? Então essa colônia que forma a caravela portuguesa, ela é formada por indivíduos com formas e funções diferentes. Então existem os indivíduos especializados na reprodução, tá? Grupos de indivíduos que formam essa estrutura que você está vendo aí boiando, que têm como função a reprodução, outros responsáveis pela nutrição, outros responsáveis pela defesa, tá? Defesa e ataque e tudo mais, só que todos eles estão interligados, né? E suspensos na água por uma bolsa de gás, que é isso que a gente chama de pneumatóforo. Essa estrutura aí que está flutuante é um pneumatóforo. Então perceba aí os tentáculos na parte de baixo, na parte submersa, e a bolsa, né, o pneumatóforo, na parte de cima. Então é um clássico exemplo de colônia do tipo não homotípica, e sim heterotípica, porque os indivíduos eles apresentam morfologia diferente, apesar de todos reunidos, e apresentam divisão de trabalho. Perfeito?
O próximo tipo de relação ecológica existente entre seres vivos é aquela onde a associação ela acontece entre dois indivíduos de espécies diferentes, é uma relação do tipo interespecífica, com benefício para ambos os indivíduos relacionados. Porém, há de se ressaltar de que existe uma elevada interdependência entre os mesmos. Existe uma dependência mútua de ambos os indivíduos relacionados. É muito comum, inclusive, o mutualismo, o termo mutualismo, ele vem seguido da palavra obrigatória, ou seja, mutualismo obrigatório ou simbiose mutualística. Por quê? Justamente por conta desta dependência, desta interdependência entre os indivíduos que estão presentes nessa relação. Simbiose, gente, é um termo empregado para indicar qualquer associação permanente entre os organismos de espécies diferentes, tá? Então, qualquer tipo de relação de elevada interdependência e permanente entre indivíduos de espécies diferentes, você pode chamar de simbiose. E aí esse mutualismo obrigatório é o clássico, né? Com vários exemplos aí que alguns de vocês provavelmente já devem ter escutado. No entanto, também existe um mutualismo que é o chamado mutualismo facultativo. E aí eu preciso que você lembre da existência dele, já que o mesmo ele é caracterizado por uma dependência menor, possibilitando inclusive de que os organismos eles acabem sobrevivendo quando isolados. Você separa eles e mesmo assim eles ainda se mantêm vivos. Esse tipo de mutualismo não obrigatório ou facultativo, ele às vezes também é chamado de protocooperação, mas isso a gente vai ver mais à frente. No momento, vamos falar apenas do mutualismo obrigatório, aquele onde a simbiose realmente ela existe e a dependência entre os organismos associados ela é elevada. Vejamos alguns exemplos de mutualismos obrigatórios. Vamos começar com os cupins e os protozoários. É o que eu trago para vocês nessa imagem que está do lado esquerdo aí. Olha só, perceba como essa relação ela se dá. Então eu tenho os cupins se alimentando de madeira, o clássico, né? No entanto, você precisa entender de que o cupim ele não é capaz de digerir esta madeira por si só. O cupim ele não consegue produzir uma enzima dotada da capacidade de quebrar a molécula de celulose em moléculas de glicose. Enzima essa conhecida por nós como celulase. Mas como no intestino do cupim existem protozoários dotados da capacidade de produzir essa enzima, estes protozoários conseguem quebrar a celulose em glicose, e aí a partir da fermentação dessa molécula de glicose, estes protozoários obtêm a energia necessária para se manterem vivos. Então, os protozoários sim degradam a celulose em glicose e fermentam essa glicose produzindo energia. O processo de fermentação é um processo satisfatório para organismos unicelulares, como é o caso dos protozoários. Essa fermentação realizada pelos protozoários produz um ácido que é o ácido acético. Tá? Então, é o que você está vendo aí no esquema, o ácido acético sendo produzido. Esse ácido acético sim vai ser oxidado pelo cupim, e aí, como você observa no esquema, ocorre a produção de energia, gás carbônico e água. Esta energia é que acaba sendo utilizada pelo cupim para se manter vivo. Pra você ter uma ideia, esse tipo de relação é encontrado também em muitos outros organismos, como exemplo os mamíferos ruminantes, né? Boi, cabra, cavalo, tá? E bactérias que vivem no tubo digestivo ou tubo digestório destes organismos. Então, as bactérias no tubo digestivo, mais especificamente em partes específicas, né, das câmaras que fazem parte da estrutura digestiva destes organismos. Então, você vai ter as bactérias fazendo o papel aqui dos protozoários.
Estão produzindo celulases, dando condições para que, através de uma simbiose obrigatória, né, como clássico das simbioses, o boi, a cabra e qualquer outro ruminante possa se manter vivo. Um outro exemplo seria a associação entre leguminosas e bactérias, que é o que você vai ver na imagem ao lado, né, do lado direito. Então eu tenho aí do lado, na parte de baixo, né, da imagem, uma raiz de leguminosa. Nesse caso eu tenho a soja, clássico exemplo de uma leguminosa, onde esses nódulos, essas bolinhas que vocês estão vendo aí, não são as bactérias, tá, gente? Essas bolinhas que vocês estão vendo aí são os nódulos formados pelas bactérias que invadiram a estrutura tecidual da raiz destas leguminosas e formaram esse nódulo, do jeito que você está vendo no esqueminha na parte de cima aí dessa raiz de leguminosa. Na parte de baixo você tem a imagem realmente real de uma raiz de leguminosa cheia de nódulos. Nestes nódulos é que estão, no interior deles, um aglomerado de bactérias. E qual é a relação que existe aí? É o mutualismo obrigatório. Se você separar os dois, obviamente ambos vão sucumbir. Por quê? Porque as leguminosas aqui, no caso a soja, ela está se beneficiando dessa simbiose a partir do nitrogênio que as bactérias fornecem à leguminosa. Isso é de fundamental importância para a produção de proteína, né, gente? Nitrogênio é de fundamental importância para a síntese de proteína. Quanto mais nitrogênio, mais eu consigo produzir proteína, e nesse caso proteína vegetal, é a soja, tá? As estruturas da mesma. E o que, que as bactérias ganham? As bactérias elas ganham nutrientes provenientes da própria leguminosa, da própria soja. Então a soja confere nutrientes para essas bactérias se manterem vivas aí, e as bactérias fornecem o nitrogênio necessário para a leguminosa se desenvolver. Então, um caso clássico, mais um caso clássico de uh, mutualismo obrigatório. Ainda falando sobre as simbioses obrigatórias, mais especificamente os casos de mutualismo obrigatório, nós temos o líquen, né? O líquen, que nada mais é do que uma relação ecológica existente entre fungos e algas do grupo das cianobactérias, as chamadas algas clorofícias. Para você ter uma ideia, o que acontece nos líquens é uma relação onde a alga, como é autotrófica, ou seja, dotada da capacidade de produzir seus próprios alimentos, seu próprio alimento, é um organismo autótrofo que realiza fotossíntese, a alga ela fornece ao fungo, lembre-se, uma relação entre alga e fungo. A alga fornece ao fungo parte da matéria orgânica que ela produz e recebe do fungo, como um organismo clássico no processo de decomposição e reestruturação de compostos em estruturas inorgânicas, a alga recebe do fungo proteção, umidade e sais minerais. Então, a proteção, a umidade gerada pela presença dele e o fornecimento de sais minerais acaba sendo a contrapartida do fungo nessa relação simbiótica entre algas e o mesmo. O líquen, ele tem como principal função, tá, gente, digamos assim, na verdade não é bem a principal função. Uma das funções do líquen, obviamente, além de compor aquela estrutura de vegetais e ser responsável pelo carro-chefe nos processos de sucessão ecológica, que é uma coisa que a gente vai ver em um outro momento, mas uma comunidade pioneira quando do desaparecimento ou devastação de toda a estrutura viva em um determinado local é de responsabilidade dos líquens. Eles possuem uma capacidade de adaptação aos mais variados lugares, tá? Como troncos de árvores, pedras, montanhas e até mesmo em ambientes gélidos, né? O próprio gelo, ambiente de temperatura baixa, você percebe algumas
alguns arranjos de líquens, alguns grupos diferenciados de espécies específicas de líquens, associação de algas em fungos. No entanto, eles acabam sendo sensíveis à poluição. Então, apesar de eles serem adaptados a vários ambientes, eles são sensíveis à poluição do ar, principalmente pela falta de estruturas como as cutículas, que estão presentes em vegetais, né, e acabam funcionando como filtros processos de poluição. Então, os líquens eles são sensíveis a essa poluição e, por conta disso, podem ser caracterizados como bioindicadores de poluição do ar. Então, a diversidade de líquens ela é incompatível com o aumento da poluição do ar. Então, este seria mais um exemplo de um exemplo clássico de mutualismo obrigatório. Na imagem, dá para você ver na parte de cima um líquen, na imagem do lado esquerdo, né? Você vê na parte de cima a imagem real de um líquen com o seu arranjo aí dotado de fungos e algas. E na parte de baixo, ainda do lado esquerdo, você tem uma ilustração mostrando a relação entre as células de algas, ou as cianobactérias, como a gente costuma dizer, e as hifas, que são essas estruturas alongadas dos fungos, tá? Inclusive no momento quando dá para ver aí exatamente o momento em que está havendo a propagação desse líquen, tá? Então pedaços do líquen acabam sendo levados pelo vento. E do lado direito nós temos um outro exemplo de mutualismo obrigatório, que é representado pelas micorrizas. Então veja, quando a associação existente é entre bactérias e raízes de leguminosos, como a gente viu agora há pouco, o nome dado a esta estrutura é bacteriorhiza. Bacteriorhiza. Aqui neste caso, o termo é micorriza. Por quê? Porque na verdade a raiz da planta agora não vai estar associada a bactérias, como a gente viu agora há pouco, e sim a fungos. O fungo, no caso, ele se adere à superfície da região do córtex das raízes. Tá? O fungo ele acaba facilitando a absorção de sais minerais e a planta compartilha com este fungo produtos orgânicos resultantes da fotossíntese. Eu consigo identificar aí na imagem as partes, né, que dizem respeito ao córtex da raiz, que são essas depressões que você está vendo, e estes fiozinhos em marrom seriam justamente as hifas, aquelas estruturas filamentosas do fungo. A prova da necessidade dessa associação é que certas plantas elas não crescem, ou crescem numa velocidade muito inferior quando a micorriza ela não se faz presente como relação ecológica, ou seja, quando você não tem fungo presente, disponibilizando assim sais minerais e outros nutrientes para a raiz do vegetal. Então esse seria mais um exemplo de mutualismo obrigatório, a micorriza. Não confundir micorriza com bacteriorriza. Bacteriorriza é relação mutualística obrigatória presente na raiz das leguminosas. Então, é a raiz das leguminosas e as bactérias. Aqui é micorriza, é raiz de planta associada a fungos. O princípio acaba sendo o mesmo, a necessidade de trocas de nutrientes para que ambos sejam beneficiados. Mas bacteriorriza é uma coisa, micorriza é outra coisa. Um outro exemplo de relação ecológica entre indivíduos de espécies diferentes e harmônica é a chamada protocooperação. Então, nós teríamos a protocooperação como sendo a associação entre dois indivíduos de espécies diferentes com benefícios para ambos e sem a obrigatoriedade do mutualismo obrigatório, digamos assim. Você acaba não tendo aquela necessidade de interdependência obrigatória. Por isso que muitas das vezes, como eu falei para vocês no slide anterior, que o mutualismo facultativo acaba por se confundir com esta tal protocooperação, né, a chamada protocooperação. Muitas das vezes
você tem a protocooperação como sinônimo de mutualismo facultativo. Por quê? Porque existe, obviamente, uma relação muito íntima entre os indivíduos associados, no entanto, a separação dos mesmos não necessariamente ela traria ou traz ah, malefícios ou gera a morte de um dos seus associados. Então, um exemplo clássico disso é isso que a gente está vendo na imagem do lado esquerdo, que é a relação existente entre o caranguejo conhecido como Bernardo eremita ou o paguro e as anêmonas do mar, né, que é isso que você está vendo aí do lado esquerdo. O paguro, gente, que é esse caranguejo vermelho aí que você está vendo, ele costuma viver dentro de conchas vazias, tá? Mas aí não existe uma relação entre ele e a concha. A anêmona não é a concha. A anêmona são essas estruturas que você vai ver na imagem de baixo. Tá? As anêmonas, elas são do mesmo grupo das águas vivas. E essas anêmonas também são dotadas de estruturas urticantes que acabam sendo utilizadas pelo paguro para sua defesa. A defesa do paguro contra predadores, ela se dá pela presença dessas anêmonas, que acabam sendo colocadas pelo próprio paguro na parte de cima da, da concha a qual ele acaba utilizando como residência. E aí ambos são beneficiados, porque se por um lado o caranguejo ele se beneficia da proteção causada pela presença da anêmona, a anêmona também se beneficia porque ela acaba tendo seu campo de alimentação ampliado, quando o paguro se locomove de um lado para o outro e acaba carregando consigo assim a anêmona, tá? Então a mesma ela é fixa, né, naturalmente, e nesta situação associada à estrutura da concha que está sobre o paguro, ela acaba se movimentando e aumentando assim a capacidade de se alimentar, inclusive dos próprios restos de nutrientes deixados pelo paguro. Então é uma relação onde ambos os relacionados ou associados são beneficiados, mas que em caso de separação você não percebe o óbito ou a morte de nenhum dos associados. Um outro exemplo clássico também é esse que você está vendo aí, onde eu tenho o anu preto, a ave anu preta, e a capivara. É uma associação aí entre aves e mamíferos, onde o que você tem é a ave se alimentando dos carrapatos e de outros parasitas que porventura estejam presentes no dorso da capivara. Tá? Mas isso acontece não só com capivara, tá, gente? Então acontece com boi, com búfalo, rinoceronte, é o clássico, onde você vê aquele passarinho pousado no dorso desses animais. E aí, qual é o benefício que estes animais possuem? No caso, estes grupos de animais, esses mamíferos possuem. Né? Então, rinoceronte, búfalo, boi, a própria capivara, o benefício é a eliminação de parasitas. Então, tenho a capivara se beneficiando aí por conta da diminuição dos parasitas que estão presentes no dorso da mesma e a ave por conta de se alimentar. Outro exemplo é o que você está vendo aí embaixo, onde eu tenho peixe-palhaço em um processo de protocooperação com as anêmonas, as mesmas anêmonas que nós vimos agora há pouco, só que em cima da concha que o paguro utiliza. Né? Essas anêmonas aí associadas ao peixe-palhaço também realizam com o mesmo uma relação de protocooperação. O peixe-palhaço ele consegue obter proteção vivendo entre os tentáculos das anêmonas. A pele do mesmo ela possui uma proteção especial que impede que ele seja atingido pelos venenos presentes nos tentáculos das anêmonas. E a anêmona se beneficia comendo os restos de alimento do próprio peixe-palhaço. E, por último, eu tenho a relação de protocooperação existente entre a formiga e o pulgão, que é isso que você está vendo na última imagem, do lado direito, onde os pulgões se alimentam da seiva das árvores e acabam por eliminar o excesso de comida pelo ânus. Os pulgões, se você olhar bem de perto na imagem, você vê os pulgões com pequenas bolinhas verdes ao longo de todo esse talo de vegetal.
o pulgão se alimenta da seiva das árvores e o intestino dele, como ele é curto, à medida que ele vai se alimentando, ele vai eliminando o excesso desta seiva pelo ânus, na forma de um líquido, obviamente, que é açucarado, né? Que acaba sendo ingerido pelas formigas. Os pulgões, eles também são beneficiados, tá? Porque as formigas, elas acabam protegendo esses pulgões dos predadores naturais dele. A joaninha, por exemplo, a joaninha é um predador clássico de pulgão. Então, uma vez que a formiga está presente aí, ela impede que a joaninha se apresente como predador e acabe fazendo, na verdade, o pulgão a presa do dia. Então, pode ser considerado, inclusive, um tipo de protocooperação entre um animal, o pulgão, e uma sociedade inteira, que no caso é a das formigas, tá? Então, é completamente possível, né? Um caso clássico aí de protocooperação. Às vezes, essa associação clássica entre o pulgão e a formiga, gente, também é chamada de sinfilia. Sinfilia. Por conta dessa proteção, tá? Essa proteção que existe, ela é caracterizada como sinfilia, protocooperação entre o pulgão e as formigas. Outro exemplo de relação ecológica harmônica e do tipo interespecífica é o chamado comensalismo. E o que seria esse comensalismo, gente? Na verdade, é qualquer tipo de associação entre dois indivíduos de espécies diferentes, onde você observa benefício para um dos organismos associados e saldo nulo para o outro. Esse benefício, obviamente, para aquele que é beneficiado, ele pode ser de ordem alimentar, né, quando um organismo acaba se nutrindo dos restos alimentares do outro, é o que a gente chama de comensalismo do tipo forésia ou foresia. Tá? É muito comum a gente identificar a presença desse termo específico para o comensalismo caracterizado pelo benefício de ordem alimentar, ou pode ser por conta de uma das espécies utilizar a outra como abrigo, e aí esse tipo especial de comensalismo recebe o nome de inquilinismo, né? Quando um se abriga no interior de outra espécie sem trazer prejuízo algum para a espécie que acaba fornecendo esse abrigo, ou quando o que se observa é um suporte ou uma fixação, né, de uma planta, por exemplo, eu tenho o caso de epifitismo. O epifitismo clássico, o epifitismo, que não é um caso de parasitismo, tá, gente? As epífitas são aquelas ah, plantas que se desenvolvem sobre outras plantas, né? E aí é também um exemplo clássico de comensalismo. Mas vamos falar de cada um deles, né? Vamos começar pelo comensalismo clássico, que é aquele onde você tem um organismo se nutrindo dos restos alimentares de outro organismo, onde, obviamente, o benefício ele é positivo para um dos relacionados e nulo para o outro. O caso clássico que nós temos é o da rêmora. A rêmora e outros peixes. Geralmente você vê rêmora e tubarão, mas pode ser rêmora e outros peixes. Ela não é exclusiva dos tubarões no que diz respeito a essa relação. A rêmora, né, ou peixe piolho, por conta do fato dela se prender ao corpo de outros peixes, como é o caso do tubarão, né, ela se adere por meio de uma nadadeira dorsal transformada em ventosa. Então existe uma nadadeira na parte de cima destes peixes que é transformada ou adaptada na forma de ventosa de fixação. E aí dessa forma, a rêmora ela acaba por obter os restos de nutrientes ou restos alimentares de uma forma extremamente eficiente, né? Então ela obtém os nutrientes que são deixados pelo organismo que está lhe transportando. É um eficiente meio de transporte, na verdade. Outros seres que estabelecem esse tipo de relação são, por exemplo, o peixe piloto,
tá? Comumente realiza o mesmo processo, que acompanha tubarões e também aproveita os restos alimentares desses predadores. Então, não confunda o peixe piloto com a rêmora ou o peixe piolho. A rêmora, ela geralmente está aderida na região ventral do tubarão ou de outros peixes. O peixe piloto não. Ele nada junto com o tubarão, nada junto com outros peixes, esperando que os nutrientes oriundos da alimentação desses outros peixes possam servir de alimento para eles. Então, é mais um caso de comensalismo. O comencialismo caracterizado como inquilinismo pode ser observado neste exemplo que você está vendo no meio aí, tá? Aí na imagem do meio você tem a relação comensal entre o peixe-agulha e o pepino do mar. O que acontece? Quando o peixe-agulha está sendo perseguido, ele acaba por se esconder, se abrigar dentro do pepino do mar. Tá? Ele se esconde dentro do pepino do mar. O peixe, o peixe-agulha ou Fierasfer, tá, gente? É peixe-agulha ou Fierasfer. Ele acaba se transformando num verdadeiro inquilino. O pepino do mar ele não é prejudicado em nenhum momento pela presença do peixe ali no seu interior, do peixe-agulha ali no seu interior, em momento algum. Tá? Ele tem até hábitos alimentares diferentes do peixe-agulha. Né? Então é um caso clássico. Eu tenho aí um peixe e um invertebrado, que no caso é o pepino do mar, que é um invertebrado do grupo dos equinodermos. Tá? Então ele tem uma estrutura que é dotada da capacidade de abrigar o peixe-agulha, mas isso não traz nenhum tipo de problema para o pepino do mar. Então, saldo positivo para o peixe-agulha, que consegue se abrigar e fugir de predadores no interior do mesmo, e saldo nulo para o pepino do mar. E por último, eu tenho o exemplo das epífitas, aí como um exemplo clássico na imagem do lado direito, que é o que acontece entre os vegetais de pequeno porte. Né? Então eu tenho um processo clássico de competição pela energia luminosa, e isso acaba por favorecer aqueles que vivem sobre as árvores e que conseguem, assim, uma posição privilegiada para captar a luz do sol. Essa interação ela é chamada a clássica interação, conhecida como epifitismo, é isso que você está vendo aí nessa imagem, onde as plantas que fazem outras um grupo de planta se utiliza das outras como suporte. Tá? São as chamadas epífitas. Tá? As orquídeas, por exemplo, são epífitas extremamente adaptadas. Tá? As epífitas, as bromélias, elas estão grudadas ali em outras plantas, utilizam essas outras plantas como suporte e geralmente isso está diretamente relacionado à necessidade de captar luz, né, gente? Se uma epífita não, mas se uma bromélia ou uma orquídea estivesse no chão se desenvolvendo, ela teria, obviamente, menos condições de realizar, principalmente dentro de um bosque. Então, as epífitas, elas, em hipótese alguma, devem ser confundidas com as plantas parasitas, como é o caso do cipó-chumbo, tá, gente? O cipó-chumbo. Pois essas epífitas, as bromélias, as orquídeas, elas em nenhum momento elas retiram o alimento das árvores em que vivem. Então não dá para confundir com cipó-chumbo, erva de passarinho e assim por diante. Tá? Então o caso aqui é um caso de relação interespecífica do tipo harmônica, epifitismo, é o clássico, é um tipo de comensalismo onde você tem uma planta utilizando a outra como sustentação. A planta que utiliza a outra como sustentação tem saldo positivo e a planta que sustenta tem saldo nulo nessa relação. Então seriam os três principais casos aí de comensalismo. Um onde eu levo em consideração os nutrientes que são deixados de um organismo para o outro. O segundo caso é onde eu tenho a utilização de abrigo por parte de um dos beneficiados. E, por último, a sustentação em vegetais.
O próximo tipo de relação ecológica é a chamada competição. E aí, se você já parou para perceber, no esqueminha do lado direito aqui da tela, eu tenho a competição se fazendo presente tanto nas relações desarmônicas do tipo intraespecífica, quanto nas relações desarmônicas do tipo interespecífica. O que isso significa? Significa que eu tenho competição entre organismos, tanto num contexto de organismos da mesma espécie, quanto num contexto de organismos de espécies diferentes. Essa competição, gente, ela pode acontecer geralmente por nutrientes e por energia. Especificamente entre os vegetais, essa competição se dá principalmente por luz, água e sais minerais. Já nos animais, a gente observa essa competição por motivos bastante variados, como uma briga por matéria orgânica, no caso alimento, né? Espaço, né? Espaço necessário para organização do bando, coisa do tipo. Parceiros para reprodução, a posse do posto de macho alfa. São vários os motivos em se tratando de competição entre indivíduos da mesma espécie, no caso para reprodução, posicionamento de macho alfa e tudo mais, ou entre indivíduos de espécie diferente, tá? No entanto, vale ressaltar que quando os seres vivos eles competem, a gente observa prejuízo para todos os indivíduos envolvidos. Não existe aquela história de prejuízo para um, não prejuízo ou saldo positivo para outro, não. Para os indivíduos que competem, você percebe saldo positivo para todos os associados. Isso ocorre porque, mesmo para o vencedor, a competição ela é identificada como um evento que acaba custando parte do tempo mesmo do vencedor. Tá? Então, custa tempo e custa energia. Mesmo logrando êxito na competição, o indivíduo que vence a competição ele gasta tempo e gasta energia que poderia estar sendo utilizada para garantir, inclusive, a sobrevivência do próprio grupo, do próprio indivíduo, né? A sobrevivência e reprodução do mesmo. A competição que acontece entre indivíduos da mesma espécie, ela é um dos fatores que mais contribui para o controle do tamanho das populações, uma vez que a mesma ela provoca a morte ou afeta a reprodução de alguns indivíduos. Por exemplo, em aves e mamíferos, é comum o indivíduo estabelecer, pelo menos durante uma época de reprodução, uma região ou um território em que o mesmo não permite a entrada de estranhos. É o caso do territorialismo clássico, principalmente no período de reprodução. Esse território ele pode ser demarcado de várias maneiras. No caso de lobos, por exemplo, e coelhos, a urina e as fezes, elas possuem substâncias com um cheiro característico, por exemplo. Né? Então isso é clássico. Na imagem aí eu tenho antílopes africanos, né, indivíduos da mesma espécie, e raposas na outra imagem, na imagem da direita, organismos da mesma espécie, no caso das raposas e no caso dos antílopes, provavelmente travando uma batalha com o objetivo maior de repente, ocupar o espaço de macho alfa neste grupo aí. Um caso clássico de competição do tipo intraespecífica. Já a competição do tipo interespecífica, ela acaba sendo caracterizada como uma associação desvantajosa entre os indivíduos, assim como a competição intraespecífica, onde os mesmos competem entre si devido geralmente à sobreposição dos seus nichos ecológicos. É o clássico. A competição entre organismos de espécies diferentes, ela traz esse diferencial. A competição entre indivíduos de espécies diferentes está intimamente relacionada a processos de sobreposição de nichos. Então, quando você tem o papel desempenhado por uma espécie se sobrepondo ao papel desempenhado por outra espécie, papéis estes semelhantes, geralmente você observa a competição entre os indivíduos dessas espécies diferentes. E aí eu trago para vocês aqui um experimento realizado por um cientista russo chamado Gauss, que levou em consideração o efeito da competição interespecífica em duas espécies de protozoário do gênero Paramecium. Seria
o protozoário da espécie Paramecium aurelia e o protozoário da espécie Paramecium caudatum. Então, Paramecium aurelia e Paramecium caudatum, levando em consideração o crescimento de ambos. Tá? De forma que o que acontece é que, em geral, quando eles são criados separadamente, esses protozoários crescem até um nível que aparentemente equivale ao limite máximo, né, da capacidade de sustentação do ambiente. No experimento do Gauss, as duas espécies foram cultivadas juntas. Né? Então, a espécie maior e de reprodução mais lenta, Paramecium caudatum, ele diminuía até se extinguir, enquanto que o Paramecium aurélio ele continuava a crescer até se estabilizar. Olha só como são as coisas, que é isso que você está vendo aí no esquema. Quando separados, eles cresciam normalmente até chegar nesse platô. Então, perceba que nos dois primeiros gráficos aqui do lado esquerdo, né, eu tenho a densidade da população para o Paramecium caudatum e a densidade da população do Paramecium aurelia. É evidente que eles crescem até o tempo de aproximadamente 10 dias e entram num platô, uma constância. Quando você coloca os dois juntos, olha só o que acontece. Os dois vão crescendo normalmente, mas quando chega no tempo 8 dias, por algum motivo o Paramecium caudatum ele entra em colapso e para de crescer, para de se multiplicar. Você já não percebe mais a multiplicação do mesmo e a densidade populacional cai, enquanto que o Paramecium aurelia ele aumenta até atingir o platô clássico que já atingia anteriormente. Né? Gauss concluiu que o que você tem aí é de que quando duas espécies que competem pelos mesmos recursos não podem mais existir, né, ou coexistir indefinidamente no mesmo habitat, uma delas é, né, obrigatoriamente, né, levada a. Uma delas é mais eficiente na conquista desses recursos e tem maior sucesso reprodutivo. Isso é fato, que é o que justamente você está observando para o Paramecium aurelia. A outra espécie ela acaba sendo eliminada, tá, gente? É eliminada pela competição. Essa conclusão ela ficou conhecida como o princípio da exclusão competitiva de Gauss, ou princípio de Gauss, né? Que é quando um organismo ele acaba eliminando o outro pela simples competição e por apresentar maior sucesso reprodutivo. São os nutrientes que fazem a diferença aí nesse momento. Uma outra forma de enunciá-lo é: duas espécies não podem conviver no mesmo hábitat e com o mesmo nicho indefinidamente, como eu acabei de falar para vocês no caso da sobreposição de nichos. E isso porque a competição ela será tão grande que apenas uma ou a mais adaptada dessas espécies acabará sobrevivendo. Então seria mais ou menos isso. A outra ela é eliminada ou ela pode migrar, né? Então ela emigra, ela sai daquele hábitat e vai procurar outro ambiente desprovido da presença daquela espécie que tem maior adaptação e acaba se mantendo naquele hábitat. Tá? Então ela realiza o processo de migração e vai ocupar outro nicho. Caso duas espécies, gente, coexistam ao mesmo tempo em um mesmo local, provavelmente haverá alguma diferenciação de nichos ecológicos, o que acaba diminuindo a intensidade da competição. Então é possível que aconteça isso. Então, por conta de um processo de diferenciação de nichos ecológicos, você tem a diminuição da intensidade desse processo de competição. Tá? Por exemplo, espécies diferentes de um determinado pássaro, tá? Que se alimentam de insetos na mesma árvore, por exemplo, mas cada um fica em uma determinada altura da árvore. Então isso é muito comum, isso inclusive pode acontecer, como a gente observa no exemplo do próximo slide, que é justamente o que eu tenho aqui, gente. Olha só. São espécies diferentes, né? Então elas estão aí presentes na mesma árvore, mas cada uma delas fica em uma determinada altura dessa árvore. São zonas de alimentação diferenciadas.
São zonas de 3 espécies de pássaros do gênero Dendroica ou Dendroica, tá? Então fica bem evidente aí que as mesmas ocupam estratos diferenciados dentro desta árvore, o que caracteriza os nichos distintos. Isso aí, gente, é suficiente para evitar a competição direta entre elas. Além disso, a alimentação ela é mais intensa nos períodos de construção dos ninhos e também acaba sendo diferente para cada uma dessas espécies, tá? Mas o evidente aqui é essa distinção dos nichos e uma certa adaptação para a coexistência das 3 espécies no mesmo hábitat, que no caso aí seria esta árvore, tá? Um exemplo clássico aí da fuga desta sobreposição de nichos, da fuga do princípio da exclusão competitiva de Gauss, já que essas aves elas não necessariamente vão entrar em embate, né? Então fugiram do princípio da exclusão competitiva de Gauss por conta dessa adaptação. Um outro tipo de relação ecológica do tipo interespecífica e desarmônica é o predatismo. E aí a gente identifica o predatismo como uma associação onde uma espécie, no caso o predador, mata a outra, no caso a presa, para se alimentar, tá, gente? Quando o predador ele é um herbívoro e a presa é um vegetal, o processo de a relação do tipo predatismo, ela recebe um termo específico que é o de herbivoria ou herbivorismo. Então, a herbivoria ou herbivorismo é um caso clássico de predatismo específico, onde o predador é um herbívoro e a presa é um vegetal. Então, quando você tem ali um boi pastando, um boi se alimentando daquele capim, você tem um caso clássico de herbivoria ou herbivorismo. É um tipo específico de predatismo onde o predador é um herbívoro e a presa é um vegetal. Caso clássico, tá? E aí, gente, seguindo esse contexto de predatismo com presas e predadores, a gente vai listar aqui um grupo de 3 artifícios que são utilizados por presas e por predadores, que são a camuflagem, a coloração de advertência e o mimetismo, tá? Eles merecem ser vistos com um pouco mais de cuidado, porque são verdadeiras adaptações relacionadas à atividade de predação, a relação existente entre presa e predador. É óbvio que esses contextos eles foram obtidos através de seleção natural, tá, gente? Onde a mesma acaba por favorecer tanto os predadores mais eficientes como as presas uh, com defesas contra esses predadores mais eficazes, tá? Então vamos começar pela camuflagem, que é a primeira que você está vendo aí, tá? Então eu tenho um caso aí que é um caso clássico de camuflagem, lembrando que a camuflagem nada mais é do que o processo onde um determinado organismo, ele, para poder se defender, ele acaba por assumir características do meio onde o mesmo se encontra, tá? Então o animal ele confunde-se no aspecto ou na cor com o ambiente em que ele vive, o que acaba por dificultar a sua visualização pelos predadores, tá? Então, ou pelos predadores ou até mesmo pela presa. Tá? Para esta a camuflagem ela acaba servindo como defesa. Tá? Fica bem claro que a mesma funciona como um artifício de defesa, pois ela acaba por ajudar a presa a se esconder do predador. Tá, gente? Então, tem muitos exemplos no reino animal da utilização de camuflagem. Tá? Então, eu tenho aqui como exemplo, eu trago para vocês esse primeiro aí do lado esquerdo, na parte de cima, que é o bicho-pau. Né? Então, é esse bichinho que você está vendo aí, que
que se camufla perfeitamente entre os galhos ou gravetos de uma árvore, né? Uma árvore, um arbusto. E embaixo eu tenho o uruatu, né? Não sei se vocês já ouviram falar no uruatu, uma ave do gênero Nyctibius, que é uma ave encontrada no Pantanal Mato Grossense e que dorme nas extremidades das árvores. E aí fica bem camuflado porque, pela própria estrutura da mesma, ela acaba sendo confundida, né, com a estrutura do próprio vegetal. Então são exemplos clássicos de camuflagem. Já a coloração de advertência, também chamada de aposemantismo ou coloração aposemática, tá, gente? Ela é uma adaptação específica de presa. Então a presa, ela possui uma cor ou um aspecto que funciona como um verdadeiro sinal de advertência para o predador. Tá? Então fica claro ali para o predador de que essa presa possui defesas contra ele. E isso, obviamente, que é obtido através do processo de seleção natural ao longo de anos e anos, tá, gente? Não é uma coisa assim, tá olhando o sapião amarelo, não vai atacar, não é isso não. Essas defesas, elas geralmente estão relacionadas a um gosto ruim, liberação de secreção, irritantes ou até mesmo um veneno por parte da presa. A coloração de advertência, ela permite que os predadores acabem aprendendo de que essas defesas elas existem e eles acabam por evitar esses animais. Então, clássico de coloração de advertência, eu tenho como exemplo aí anfíbios venenosos que costumam ter cores bem vivas, como a que você está vendo nesse exemplar no lado direito. Então, é a imagem do lado direito. E ao centro eu tenho um exemplo clássico de mimetismo. Tá? O que é o mimetismo? Mimetismo, gente, mimetismo vem de mimesis, que significa imitação. Então, o mimetismo ele ocorre quando os animais de uma espécie se assemelham aos de outra espécie venenosa, não palatável ou, de repente, perigosa para o predador. Tá? Então, existe um predador, o predador identifica uma determinada presa como sendo uma presa inviável, ou por conta do paladar, porque tem veneno, porque é perigosa. Ao assumir as características dessa presa, eu automaticamente estou livre de ser predado. Então, caso clássico de mimetismo. E aí, como exemplo, eu trago para vocês o exemplo da falsa coral, que é essa coral que você está vendo na parte de cima do desenho, ela é a falsa coral. Na parte de baixo eu tenho a coral verdadeira, um Micrurus, né? Micrurus coralinos, a clássica espécie da coral verdadeira. Então essa coral que está na parte de cima, a falsa coral, ela acaba se beneficiando do fato de muitos predadores eliminarem a possibilidade de utilizá-la como presa por conta das colorações semelhantes ao da coral verdadeira. Tá? Um outro exemplo de relação ecológica do tipo desarmônica entre espécies diferentes é o parasitismo, o qual nada mais é do que uma associação entre organismos que se instalam, né, onde os organismos se instalam no corpo de outros organismos, de outros seres, para deles extrair nutrientes, sendo que os primeiros são chamados de parasitas, os que se instalam, né? E os que acabam por receber esses organismos são chamados hospedeiros. Então, existem vários tipos de processos de parasitismo. Então, são responsáveis por realizar processos de parasitismo os vírus, bactérias, protozoários, fungos, vermes, insetos também são dotados da capacidade de realizar parasitismo. E no geral o que você tem é que o parasitismo é caracterizado por um processo onde o parasita ele acaba por enfraquecer e, por conta disso, prejudicar as funções principais do seu hospedeiro, principalmente porque deste hospedeiro ele extrai nutrientes. Existem dois tipos principais de parasitismo, tá, gente? Existe o parasitismo caracterizado
como o hemiparasitismo, então o parasita que realiza esse processo é um hemiparasita, e o holoparasitismo, onde o indivíduo que realiza esse parasitismo é um holoparasita. Então vamos utilizar os vegetais como pano de fundo para identificar esses dois tipos de parasitismo. Primeiro, o cipó-chumbo, que é esse que você está vendo do lado esquerdo. Perceba que o cipó-chumbo ele nasce, né, e serpenteia todo o vegetal que vai servir de hospedeiro para ele. E através de estruturas chamadas de austórios, que nada mais são do que verdadeiras raízes sugadoras, este cipó-chumbo consegue extrair os nutrientes da planta que está servindo de hospedeira para ele. Perceba que o cipó-chumbo, até pela coloração que você está vendo aí, gente, essa estrutura toda emaranhada aí em cima do vegetal, o cipó-chumbo ele não é um organismo clorofilado, não é uma planta clorofilada. O cipó-chumbo não possui clorofila, então não adianta o cipó-chumbo absorver do vegetal a seiva bruta. Não adianta o cipó-chumbo absorver água e sais minerais. Ele precisa ir diretamente no floema. Ele precisa atingir exatamente os vasos que transportam a seiva elaborada. Por conta disso, é que nós dizemos que o cipó-chumbo ele é um holoparasita. Ele realmente faz valer o parasitismo utilizando os nutrientes, a matéria orgânica do seu hospedeiro. Por outro lado, a erva de passarinho, que é isso que você está vendo do lado direito, né, crescendo aí no tronco desta árvore, a erva de passarinho, ela é caracterizada como um hemiparasita. Por quê? Porque a erva de passarinho ela é clorofilada. E aí ela vai precisar apenas obter dos vegetais onde ela está se desenvolvendo água e sais minerais para realizar a fotossíntese. Então ela não chega, na verdade, a fazer uso da matéria orgânica oriunda da fotossíntese realizada pelo hospedeiro. Ela utiliza apenas água e sais minerais. Nesse caso, a erva de passarinho, apesar de um parasita, é um hemiparasita. É um parasita que está se fazendo valer apenas de nutrientes como água e sais minerais dos vegetais. Então, estes seriam as principais diferenças entre hemiparasitas e holoparasitas. O que nós tínhamos para conversar sobre relações ecológicas entre os seres vivos, tanto as harmônicas quanto as desarmônicas, e em especial as que acontecem entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes, gente, era isso. Espero que vocês tenham entendido e a gente se encontra em uma outra ocasião. Fiquem bem.